Olá, olá! A aula de hoje vai falar sobre a linguagem de cada texto. Como assim? Bom, cada texto que nós lemos, escrevemos, temos contato, eles têm um nível de linguagem a ser adotado. Eu não posso, por exemplo, numa propaganda que eu vou fazer para o público infantil, utilizar o mesmo nível de linguagem que eu vou fazer divulgando um curso para advogados, por exemplo, né? Então, a linguagem de cada texto, na aula de hoje você vai ver isso. Como que eu vou identificar que nível de linguagem vai estar cada texto? Ou melhor, quais são as possibilidades básicas que aparecem na prova do Enseja, porque esse é o nosso foco. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que eu vou ter que analisar, para conseguir entender qual é a linguagem adotada por cada texto, é entender a questão do público-alvo. Você viu numa outra aula minha, que você pode clicar aqui e cair nela, que eu falei sobre a questão do emissor e do receptor. Ou seja, quem é esse cara que está recebendo o meu texto? Então, o nível de linguagem vai sempre estar ligado com o público-alvo. E isso já apareceu numa questão do Enseja. Quando os caras colocam um texto e lá nas alternativas ele quer analisar se o texto está adequado, ou melhor, se a linguagem adotada naquele texto está adequada ao receptor. Então, vamos lá, ó. O básico do básico que é importante a gente ter em mente é o seguinte, ó. Formal e informal. Olha só, essas linguagens eu posso chamar o seguinte, a formal, normalmente ela recebe um outro nome, ela posso colocar aqui, ó, ela vai valorizar a gramática, ou vou até colocar uma outra palavra aqui, ó, gramática normativa. O que é isso? Gramática é a Bíblia da língua portuguesa, é um livro que está todas as regras. Normativa lembra o quê? Normas. Então, a linguagem formal é aquela que segue à risca tudo que está escrito na gramática normativa. Simples assim, beleza? Então vai ser aquele texto carregado mais de formalidade mesmo, sériozão, todo na regra, tudo certinho, ó. E o informal, pensa como uma roupa. O que é uma roupa mais informal? Aqui, eu tô como? Tô informal, né? Vocês não estão vendo, mas eu tô de calça jeans, tô de tênis, tá? Tô tranquilo, eu não tô assim, terno, gravata, não tô. Então eu tô informal, tá? O que é a linguagem informal, então? A linguagem que trabalha com algo mais tranquilo, que nós chamamos de linguagem coloquial. Então, o que é a linguagem coloquial? É aquela língua colocada, é aquela língua falada do dia a dia mesmo, sem ficar se preocupando com regras. Bom, então vamos lá. Relembrando um outro vídeo que você pode clicar e assistir. Eu falei sobre as palavras que dão ordem. E naquela ocasião eu disse o seguinte, as propagandas, elas trabalham muitas vezes com uma variação. Então eu até falei da caixa. Vem pra caixa você também. Por que a caixa usou então esse vem? Porque no dia a dia nós somos coloquiais, nós somos mais informais. Então o fato de ela preferir usar o vem no lugar do venha é para trazer aquela proximidade da gente. E agora, olha só como cada conteúdo é importante, vai fazendo uma ligação na sua cabeça, você que está acompanhando tudo. Agora você entendeu que aquela informalidade que eu expliquei, agora você conheceu um nome. Isso se chama linguagem informal, ou na sua prova pode aparecer como linguagem coloquial. Ou seja, se você pegar uma questão e tiver um texto publicitário, naquela ocasião eu disse, a prova pode mostrar assim, o texto apresenta o verbo no imperativo por meio de uma variação. Beleza, variou, em vez de venha, tá vem. Agora você conhece uma outra forma. Pode aparecer nos exercícios então assim. O texto utilizou o verbo no imperativo de maneira informal, de maneira coloquial. Fechou. Beleza? Bom, vamos lá. O que mais que a gente pode ter aí de tipo de linguagem no texto, além da formal e informal? Hoje em dia, nós temos muita questão da internet, da rede social, tá? E por isso surgiu um outro nome para isso. Então, quando, por exemplo, as pessoas abreviam alguma coisa, abreviam uma palavra, colocam um VC, colocam um to em vez de estou, né? Tantas abreviações que tem pela internet. Beijos, coloca BJS ou só o beijo, BJO. Esse tipo de linguagem na internet, ela é chamada de internetismo.
internetes. Ó, internetes. Primeira aula de acentuação, lembra? Internetes. O forte aqui, ó, terminou com E, tem o acento, ó. Es, circunflexo, porque é o som fechado. Internetes, não é internets. Internetes. O que é essa internetes? O que é esse tipo de linguagem? É a linguagem adotada na internet. Então, ó, linguagem adotada na, agora sim, na internet. E uma dica agora para você. Internet aqui, ó, toda vez que eu utilizar uma palavra que não é da língua portuguesa, eu coloco entre aspas no meu texto. Mas, professor, pode aparecer internetês na minha prova? Pode. Olha, em 2017, numa prova, apareceu sobre MSN. Os caras, ressuscita-me, remove a minha pé. Ó. Os caras do Enseja chamaram ali na ressurreição, meu, e colocaram o MSN na prova. Nós estamos falando de WhatsApp, os caras me metem o MSN. Sim, eles fizeram isso. E colocaram lá o internetês. Falaram um pouco sobre o MSN e falaram justamente sobre esse tipo de linguagem, tá? Na época do MSN, a galera era mais exagerada. Se você não sabe o que é MSN, meu amigo, depois que acabar essa aula, vai lá, coloca no Google, MSN, tá? É o WhatsApp, mas só usava no computador, tá? E a galera abreviava mais, porque hoje em dia as pessoas abreviam, mas abreviam bem menos. Por quê? Porque nós temos o corretor ortográfico aí no celular. Mas a galera mandava um casa, tipo assim, tipo, tá? Mandava um casa aqui, um valeu, tipo VLW, valeu, tá? E por aí vai. Então, na ocasião, na prova da Enseja, já falou sobre isso. Agora, você imagina que, meu, você que acha, eu nem tinha MSN na época, né? Nem tinha, beleza. Como é que você ia saber disso? Então, saiba que quando você pegar um texto que fala de abreviação, que fala da linguagem utilizada na internet, e hoje em dia a gente fala mais da questão do WhatsApp, de outras redes sociais, no Messenger ali do Facebook, ou um direct ali para quem tem Instagram, essas trocas de mensagens de maneira abreviada, essa linguagem é chamada de internetês. Bom, e aí a pergunta que não quer calar. O internetês, ela é uma outra linguagem, ok? Mas ela pode pertencer a formal ou informal? Sim. Então eu posso falar que a internetês é um tipo de linguagem informal que é adotado na internet. Beleza? Ah, professor, mas tá, e aí? Essa linguagem ela pode aparecer em quais textos? Pessoal, então presta bem atenção. Se eu vou fazer uma propaganda cujo meu público-alvo sejam advogados, ou eu quero divulgar um curso que vai ter para novas técnicas aí para dentistas, por exemplo. Meu, provavelmente a minha divulgação vai ser formal, né? Se eu quero divulgar algo para um público geral, meu, até a questão da caixa mesmo, ou a questão de estou vendendo uma loja de móveis, loja de TV, eu posso usar uma linguagem informal. Lembra o menino das Casas Bahia que ele falava assim, você estava lá de boa no seu sofá, do nada ele, tá fazendo o que agora? Ele falava, tá fazendo o que? Olha, tá fazendo o que agora? Ele não falava assim, olá, você está fazendo o que agora? Imagina, você ia falar assim, meu Deus do céu, quem que é esse moleque doido aí que tá meio estranho? Agora que ele fala, tá fazendo o que agora? É assim que a gente fala. Nós falamos informalmente no dia a dia. Então, ele quer vender, produtos para uso diário, imóvel, TV, tal. Então, a linguagem a ser adotada é informal. Hoje, tem muitas empresas que utilizam ali as redes sociais para divulgar alguma coisa. Então, pode ser que essa publicidade, a linguagem adotada nesse texto, é uma linguagem que brinca com a questão da internet. Se é uma loja que está divulgando alguma coisa para jovens, por exemplo, que utilizam muito essa linguagem abreviada, eles podem brincar com a imagem, por exemplo, tendo um texto com internetês, tá? Tem um shopping aqui na cidade que eu moro que eles fazem uma propaganda, tem uma placa bem grandona no meio do shopping, brincando com as mensagens do WhatsApp. E aí, nesse texto visual, eu tenho o internetês sendo utilizado. Porque quando a pessoa está andando pelo shopping e olha aquela placa de longe, ela tem contato. Olha, aquela corzinha do WhatsApp. Opa, aquela linguagem é a linguagem do WhatsApp. Então é isso. Então, a linguagem a ser utilizada por cada texto vai depender exclusivamente de quem? Do público-alvo. Então, dica de resolução na prova. Primeira coisa, leia a pergunta. Veja se a pergunta está falando sobre o tipo ou o nível de linguagem no texto. E quando você for para o texto, daí sim, você vai ler o texto depois que você ler a pergunta,
Ao ler esse texto, tenta perceber, porque isso não vai estar escrito. Esse texto foi feito para qual público será? Qual público que esse texto quer atingir? E aí você vai analisar se essa linguagem que foi utilizada, ela está adequada ao seu público. Opa, é formal? É informal? É internetês? Opa, esse público exige esse tipo de linguagem? Ok. Então vou procurar uma alternativa que fale que o nível de linguagem adotado está correto. É isso aí, pessoal. Ative o sininho para cada vez que eu produzir um vídeo novo, você ser o primeiro a receber. Beijos e abraços, eu sou o professor Thiago Buranello. Até o próximo vídeo. Valeu!